Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindas à nossa terceira aula aqui do Empreender Playdate com a Dani, falando sobre estruturação de empresa. Sejam muito bem-vindas. Dani, tudo bem? Oi, gente, boa Dani, noite, tudo uma bom? notícia bombástica essa semana. Parabéns, viu? Obrigado. Ai, Muito gente, eu sou a sono. nova. Então, amiga, eu tenho sono, mas o que eu tenho muito é cansaço. Eu tenho um Ah, cansaço que é uma coisa eu que eu falo, também. Jesus, amigo. Então, mas Entendi. você sabe o que eu descobri essa semana? Que é falta de vitamina. Tomei uma injeção ontem para dar um up, Pra que eu dar falei um para a up. médica, meu Deus. Aí falou que é falta de vitamina, né? Que eu tô gravidinha do segundo. Vamos ver, né? Mas eu acho que é mais isso, assim. Aí estamos Entendi. processando ainda, estamos em adaptação. Acho que essa seria a palavra. É muito bem-vindo, com muito amor, mas tem esse período de adaptação aí. Muito bem. Então já vamos começar com perguntas bombásticas aqui, tá? Tá. Hoje é Acho dia que a de da tirar Ju eu dúvida, ouvi, né? né? Então, na Então. verdade é uma dúvida até minha, viu, Dani? Vou só formular aqui para tentar, para a gente organizar o processo da coisa, né? A gente que é da Tá. área da saúde, tem uma grande questão que quando a gente não é CLT, a gente é autônomo, né? Então a gente vive aí na ilegalidade e tudo mais. Não na ilegalidade, né? Tem muita gente que vive na legalidade. Mas a gente não necessariamente precisa ter uma empresa aberta para prestar serviços, né? Então, como eu estava comentando com a Ju, por exemplo, eu como físio, eu passei muito tempo. Não sei também se isso é correto, estou jogando aqui, viu, pessoal? Estou jogando. Passei muito tempo fazendo. O que era que eu falei que eu fazia, pessoal? Recibo, fazendo recibo de pagamento no meu CPF, é, dando recibo de pagamento Tá. para Você os prestava clientes. serviço e desde emitir nota você remitia recibo. Tá, Exatamente, vamos por recibo e etapa para depois. chegar na Ju. Depois, E aí, depois disso, como eles declaravam, eu também tinha que declarar no meu imposto de renda, certo? você chegou no Com, ponto. Como autônoma, eu teoricamente não tenho carteira registrada, não tenho contribuições, porém eu posso sim contribuir, não sendo uma empresa MEI, não sendo uma empresa do Simples, mas eu posso contribuir para que eu consiga benefícios governamentais aí, né? Tipo licença Quando você maternidade. fala, tá, ok, você diz contribuir com a parte previdenciária, Isso, certo? eu sempre esqueço essa parte. Contribuir com a parte previdenciária. A pergunta-chave é: para eu contribuir com a parte previdenciária, sendo uma profissional autônoma, todo mundo contribui com a mesma coisa, o carnê que é pago é sempre o mesmo valor. Onde que eu vou para eu entender esse processo? Onde eu me encaixo como profissional que vou pagar todo mês ali o previdenciário lá, o negócio previdenciário, para que eu possa ter os meus benefícios, como licenças, como aposentadoria, como, enfim, Tá, auxílios. vou explicar a parte da Ju que eu tinha mandado para ela, mas acho que não ficou claro, para ela entender do começo e a gente vai chegar nisso, tá? Que a hora Tá que eu entrei, bom. ela estava falando exatamente isso. Aí a Ju, pelo que eu entendi, ela é nutricionista, aí ela não quer abrir empresa, mas ela quer contribuir para o INSS e ela queria saber o percentual. Aí o que eu expliquei para ela é o seguinte: ela, como MEI, não pode, mas às vezes ser simples nacional, que é quando ela contribui com o Prolabore, lembra aquele valor de salário que a gente definiu para ela contribuir? Sair mais barato que o carnê. Por quê? Porque o Prolabore, quando a gente faz, porque o Prolabore, ele sai 11%. O carnê, eu preciso ver, faz um tempo que eu não faço, mas se eu não me engano, ele está em torno de 17, 18. Então, ele sai mais caro. Porque vamos pensar num Prolabore de R$ 2.000, você contribui com 260. Com o carnê, você vai pagar, acho que 300 e alguma coisa. Só que, claro, quando a gente fala do simples, só para entender a linha de raciocínio, tá? Quando a gente fala do simples, a gente fala que precisa ter um contador. E mesmo que você não tenha faturamento, você precisa pagar o contador, porque você tem obrigações acessórias. E aí você tem um outro detalhe, que é a questão de que você, como você recolhe INSS, você tem Prolabore, se você não tem faturamento. Não tem uma lógica, não tem uma linha tênue, e aí? E aí a gente volta num outro passo que a gente tinha falado, acho que é na primeira etapa, que é o quê?
fazer um MEI que não é de nutrição, que é um genérico, que a gente faz, porque ela tinha outra coisa, de curso, de alguma outra coisa. Até aí ficou claro para vocês para ir para a próxima etapa? Por isso, você está com cara de interrogação. Na verdade, eu no meio, eu me dei uma perdida, porque... Não, continua. Não, tudo bem. Ju, você entendeu até aí? Tá, então, aí agora assim, você falando da porcentagem fica mais claro. Então, 11% se eu fizer simples, por exemplo, 11% do Prolabore que eu tirar, eu vou pagar de imposto. Que seria Sim, a parte previdenciária exclusivamente. Mas aí o Prolabore, era essa a minha dúvida. O Prolabore, por exemplo, ele já tem que estar pré-estabelecido. Então, todo mês vai ser a mesma coisa. Essa que é a questão. Então... Sim, ele pode ser um salário mínimo, tá? Eu dei essa média de 2.000, mas o Prolabore ele pode começar a ser a partir de um salário mínimo. Tá. E aí você falou que provavelmente é 17% quando é... Isso, até eu fiquei de te mandar o link, porque hoje não existe o carnê mais. Isso. Hoje existe um código específico, não, assim, preciso de cabeça, não vou lembrar e mando para vocês. E aí tem um link. Por isso que eu disse que, às vezes, é necessário avaliar até onde é viável recolher separadamente, tá? A diferença, existe uma diferença, não sei exatamente de cabeça qual, mas passo para vocês. Mas, assim, analisando economicamente, não sei, sinceramente não indico. Mas tem uma análise. Aí você perguntou do autônomo, né, Cris? Não, mas aí eu achei legal isso. Eu achei interessante, porque se você coloca um Prolabore de um salário mínimo, que é 1.200, 1.100? 1.200 reais, um Prolabore, que, né, teoricamente é o que a gente, sei lá, vamos que no final do mês a gente ganhe lá um salário mínimo. Os tributos que serão pagos realmente são muito menores do que fora. Mas e se a gente não... Aí vem a pergunta, assim, e se a gente não tiver faturamento nesse mês? Mesmo assim, os valores pagos, eles vão ser em cima desse valor de Prolabore que a gente estipulou. Assim, Cris, isso que a gente está falando é exclusivamente parte trabalhista, parte previdenciária. Então, o Prolabore, durante 12 meses, vai ter esse valor de um salário mínimo e vai ser descontado R$ 132,00, que é recolhido para o INSS, para auxílio previdenciário, auxílio doença, auxílio maternidade, etc. Não faturei. Não faturar, você pode emitir declarações sem movimento. Você não é obrigado a faturar. Você vai dizer que você não teve faturamento e você recolhe o INSS como Prolabore. E aí a gente entra no detalhe que você falou, a questão do recibo. O que acontece? Quem é da área da saúde emite muito recibo, tem prefeituras que faz um RPA que é individual, tem o sistema, tem várias coisas disso. É viável? Dentro de um limite, porque às vezes você emite muito recibo e o seu limite para a questão do imposto de renda ultrapassa o valor da isenção. Então, é outra coisa que você tem que analisar. A isenção está em torno de até R$2.000. Passou disso, você acaba contribuindo no imposto de renda. Então, aí você verifica se vale a pena, porque aí a gente volta lá para aquele outro detalhe que a gente estava falando. Você não tem empresa aberta, aí você pega e faz pelo seu CPF, e aí você é tributado de pelo menos 7,5 sobre o valor, tá? Então, vamos pensar aí que você emita recibo de até R$3.000 por mês. A média de imposto sobre esse valor seria 7,5. Se você for para o Simples Nacional, abrir uma empresa, declaro esse valor através da nota fiscal de serviço, recolho 6% sobre o valor, então vamos lá para ver quanto que dá por mês, né, mais ou menos. R$180 você vai recolher por mês de Simples Nacional. Se você fizesse pelo imposto, pela pessoa física, isso é uma média, você pagaria R$2.700 de imposto de renda. Enquanto se você faz pelo CPF, você tem uma economia de R$620, porque sai 2.000 vezes 12. Sai 2.160. Você entendeu? Vocês estão entendendo? Vocês precisam me dizer, gente. Para mim é tudo tão prático, vai na minha cabeça, eu estou indo automático. De repente, para vocês não está claro.
Não, eu entendi que faz muito mais sentido, é, e é economicamente melhor você ter uma empresa aberta, recolher pela empresa, mesmo que você não tenha faturamento, pagar em cima do prolabore que foi estipulado e seguir nesse caminho, né? Teoricamente, tudo que para a receita, você vai estar tirando esse salário mínimo por mês, né? Ali, enfim, mesmo que não tire, mesmo que não, Sim, sim, sim. enfim, vai ter esse valor de salário mínimo por mês, você vai estar pagando lá os seus, 200 e pouco? É isso? Se for pela empresa, É, 180. 180 Não, reais por mês. 132. Falei errado. A parte 132 previdenciária é 132. reais em cima desse valor de É. salário mínimo. E beijo, você já está respaldado aí. Acho que é Isso, isso. independente de você emitir recibo ou não, Tá. né? Achei interessante. Aí, só que aí, o Dani, a gente tem outras questões, né? Claro que se você for olhar para isso, em questão de longo prazo, é muito melhor, né? Fazer tudo certinho, tudo bonitinho e tal. Só que aí nós temos outros custos, que eu estava até conversando com a Isabel no começo, antes de vocês entrarem, que é a questão da abertura da empresa, que é a questão da contadora, que é toda essa questão que vai movimentar também durante o mês, né? Então, Sim, com a certeza. gente também precisa colocar isso no papel para entender o quanto que isso lá na frente vai ser benéfico. Porém, tem uma questão muito interessante também, que é o que a gente estava falando antes, que a gente precisa pensar que estamos aqui hoje falando sobre empreendedorismo e o nosso objetivo é crescer, é atender cada vez mais, é ter cada vez mais clientes, é alcançar cada vez mais lugares, não só abrir uma empresa para deixar ela parada ali para ser movimentada quando a gente achar interessante, assim. Então, pensando nisso, começar dessa forma, né, correta e pensando no crescimento do que a gente vai proporcionar para essa empresa e crescer profissionalmente, faz muito mais sentido a gente ir para esse caminho. Pensando sempre em prosperar, né? E também, Cris, é assim, ó, tem coisas que a gente tem que analisar cliente a cliente, né? Porque, por exemplo, foi até que eu falei para a Ju que tem coisas que a gente tem que ir para uma consultoria individual para entender o processo. Sim. Porque, de repente, você pega um MEI que é mais genérico, mas não foge, onde você não está lesando o fisco, onde você não está sendo desonesto com o que você faz, e também te atende. Por isso que cada caso é um caso. Que abrange Entendeu? bem a parte dela e que ela pode seguir com as mesmas contribuições. Porque aí ela paga 62, olha a diferença, ela paga R$62, contribui a parte previdenciária, a parte de emissão de nota fiscal e resolve o problema. Entendeu? Perfeito. Entendeu? Mas tem casos que tem que ser analisado individual, tipo, você tem que esmiuçar, você tem que pegar a situação e entender ela muito a fundo para a gente chegar num contexto geral. Porque dentro aqui a gente pega um amplificado, né? Mas a gente não consegue ir no foco direto, entende? Entendi. Ficou claro, Ju? Tem alguma dúvida? Já joga aqui. Não, deu para entender, sim. Eu já tinha pensado nisso, né? Se eu conseguiria ser MEI, mas com foco de consulta, e principalmente muita gente pedindo recibo para reembolso de convênio, não sei se funciona, entendeu? Ter um MEI. Não, Ju, o que funciona é para as aulas que você dava, para as coisas individuais que você fazia. Para recibo de consulta, não. Para recibo de consulta, aí realmente você vai. Então, no fim, o recibo de consulta ele cai no CPF, né? Se a gente dá recibo de consulta, a gente declara na PF e a pessoa declara na PF dela também. E aí cai no nosso imposto de renda pessoal. Exatamente. Teve uma nutricionista que eu atendi há muito tempo atrás, que é MEI,
ela não é MEI mais, que ela fazia alguma coisa, ela fazia consulta e ela dá curso de alimentação saudável, sabe? Ela combina com um grupo de mulheres e ensina a questão da reeducação alimentar. E aí o que ela fez, que eu achei uma coisa bem legal, de repente você pode ver até onde se encaixa no seu, é que ela tinha esse negócio de curso genérico, e o que ela fazia? Cada cliente que ela atendia de consulta, ela dava um e-book de alimentação saudável, e o cliente já aceitava a nota fiscal de curso genérico, vou chutar aí. Ela fez isso. Sim. Não entendo. Acho que entendeu? Porque de repente você dá alguma coisa. Eu acabo fazendo alguma coisa. Tá falhando para mim. O que ela falou, Cris? Fala, Ju. Porque eu posso fazer algumas outras atividades, né, que não são de consulta, e eu faço mesmo. Mas acho que para atender consulta também, aí não faz sentido, né? Que a gente já. Não, se você tiver. Uhum. Se você tiver focada só em consulta, não faz sentido. Você teria que ter alguma coisa diferenciada que você pudesse colocar junto, e aí se encaixaria na questão de nota fiscal de serviço, onde ele também pode lançar no imposto de renda. Porque no caso da sua profissão, isso não abate do IR, né? Consulta de nutricionista não abate. Ele pode declarar, ele declara as despesas, mas para efeito de imposto, isso não diminui. Entendi. Entendeu? Gente, hoje é dia da gente tirar as dúvidas aí. A Isabel falou que tinha algumas dúvidas também, que ela veio tudo anotado aqui. Então, mas na verdade, Cris, eu ia fazer a precificação. O pessoal fez a planilha. Vamos! Então, mas o pessoal fez a planilha, que eu ia mandar a planilha aí no WhatsApp para você disponibilizar para a gente explicando. Vamos. Vocês fizeram a planilha, pessoal? Fizemos. Porque senão não vai... Ah, tá. Então, peraí. Tô mandando aí para você, tá? Espera só um pouquinho. Você quer que eu compartilhe ou que eu mostre? Não, manda para elas que eu vou compartilhar. É só para mandar, porque se elas quiserem alimentar, elas vão conseguir. Peraí, acabei de mandar aí. A Michele está perguntando, Michele, segura aí só para a gente ir para a precificação e no final a gente tira essa dúvida sua, tá? Gente, só um minutinho. Meu filho aqui, peraí. Joguei lá, pessoal. Cris, onde que eu vou aqui para compartilhar mesmo? Peraí que eu preciso te habilitar. Peraí. Tá, habilita aí. Pronto. No share screen. Share screen. Aí eu coloco o quê? Eu clico na planilha? Ela tem que estar aberta. Ela está aberta, vamos lá. Aí você clica na planilha. Estão vendo? Abriu? Abriu. A hora que eu puder ir, vocês me avisam. Acho que já pode. Pode ir, meninas? Podemos seguir? Tá, vamos lá, gente. Ó, se vocês olharem embaixo, eu coloquei várias abinhas, ó, que é receita, despesas fixas, variáveis, o custo da hora trabalhada, depois a gente vai para a margem de lucro, cálculo do preço e o lucro líquido, tá? Vou começar por aqui e aí vocês me dizem se vocês estão entendendo as primeiras telas. A primeira coisa, eu coloquei um faturamento de 6 mil mês, porque dá para a gente calcular tanto que é MEI e quem já é Simples Nacional para ter uma noção, tá? E aí eu fui colocando despesas gerais que a gente tem. Eu não coloquei aqui o cafezinho, o aplicativo ou qualquer outra coisa diferente que vocês tiverem, porque aí a gente tem que se aplicar a cada negócio. E aí eu coloquei valores fictícios. Embaixo vocês podem ver que tem o tributo. Eu coloquei aqui, ó, tributo para a empresa MEI, aquele não apareceu, deixa eu aumentar um pouquinho.
tá? Porque isso aqui é para quem tem o MEI, uma despesa fixa nisso. E aqui a gente separou por comércio, indústria, que eu coloquei as alíquotas de serviço, porque quando vocês forem Simples Nacional, vocês conseguem verificar em qual anexo vocês estão, e aí a alíquota inicial do tributo de vocês é essa. Até aí tudo bem? Tudo bem, então vamos tentar. Aí eu separei o que são despesas fixas e variáveis na próxima abinha. Aí eu expliquei aqui, ó, despesa fixa é tudo aquilo que independe de você vender ou não. Ou seja, se você tem aluguel, se você tivesse funcionário, o salário que você vai receber, água, luz, internet, o tributo do mês, se você faturar ou não faturar, você tem que pagar isso todo mês. Não interessa o que vai acontecer. Depois, e a ideia é que a gente tem uma redução muito boa nesse custo aqui, tá? Depois, a gente tem as despesas variáveis, que é o quê? Se eu vendo muito, eu preciso comprar mais matéria-prima, embalagem, eu tenho um gasto com transportadora, office boy, gasolina, e aí vocês adaptam dentro da realidade de vocês. Se você é prestador de serviço, você não tem matéria-prima e embalagem, mas você tem gasto, às vezes, com visita de cliente e tudo mais, então entra no transporte. E aí a gente volta naquela pergunta da Ju, que também volta aqui, ó. O tributo de INSS é 11% sobre o valor do Prolabore. Inclusive, aqui está errado, não sei porque de onde ele pegou esse valor aqui. Espera aí um pouquinho. Porque... Cadê o que eu pus? Agora para ele ter pego certinho aqui. Depois eu corrijo para vocês. Vamos lá. Aí eu considerei como prestador de serviço. Lembra que eu falei que a alíquota é 6%? Então, eu fiz os 6 mil vezes os 6% e a gente chegou nesse valor, tá? Para a gente calcular o imposto que vocês pagariam por mês. Vocês querem que eu vou mais devagarzinho para vocês alimentarem a planilha de vocês? Que é melhor aí. Me deem um feedback, menina. Se não vou seguindo, não sei, vocês vão ficar confusos. Alguém escreveu alguma coisa, Van, que eu não estou vendo aqui? É para continuar? Sim. A Cíntia falou sim. Então tá bom. É sim, então eu vou para esperar, né? Então tá bom. Espero. Na hora que eu puder ir, me avisem. Camila, eu vi que você me mandou mensagem, depois eu te respondo, tá? Tá bom. Eu estava perdida aqui para achar para voltar. Ah, mas vai me mantendo informada aí, que eu fico apoiando esse negócio para saber as mensagens. Até, por enquanto, ninguém falou mais nada. Pode continuar, pessoal? Manda acho que dá para fazer um joinha, não dá? Isabel, Se melhor colocar você na mão lá. depois. Pode. Sem problema. É mais para vocês entenderem. Então, vamos dar mais 5 minutinhos, tá? E a gente já vai para a próxima. A Cíntia já falou que pode. Se não tiver mais ninguém. Tem mais alguém preenchendo? Acho que não. Vou para a próxima, tá?
Aí aqui, gente, a única coisa que eu fiz, se vocês prestarem atenção, é separei todas as despesas daqui com o valor que foi para cá. Tá? Deixa eu só acertar esse valor bendito aqui, que também tá errado. Ó, Dani, chegou aqui a pergunta da Descomplicar. Dani? Ah, a Cris já respondeu, que é para calcular a despesa quando trabalhamos em casa. Tá. Aí agora a gente vai para uma coisa que eu acho crucial, principalmente para quem trabalha em casa, que é o custo hora trabalhada. O que a gente fez? Eu defini um prolabore médio de R$2.000 e eu sei que o custo previdenciário disso é 11%. Então, eu peguei o prolabore, fiz vezes 11%, eu sei exatamente quanto eu vou contribuir de encargos sociais, que no caso de quem não tem funcionário, e é só prolabore, é R$220, que é 11%. Então, o meu custo trabalhista é para a empresa este valor, 2.220, que é o prolabore, mais a parte de INSS. Aí eu defini que, em média, a gente trabalha 6 horas por dia durante 5 dias. Então, por semana, eu vou ter 30 horas trabalhadas, que por 20 dias, por mês, eu tenho 120 horas trabalhadas, trabalhando 6 horas por dia, apenas de segunda a sexta. Claro, gente, eu sei que não é uma realidade, a gente que é empreendedora não tem isso. É para vocês terem uma média e aí vocês adequam dentro da realidade de vocês. Por ano, eu calculei que a gente trabalha 1.440 horas, trabalhando apenas durante a semana, 6 horas por dia. E aí eu tirei que a gente fique ocioso, que é 25%. Eu levantei, fui mexer no celular, tomei café, fui no banheiro, então 25%. Aí eu tenho que eu trabalhei por ano 1.080. Então eu trabalhei dentro de um ano 90 horas por mês. E qual que é o custo disso? Se eu for ter só o prolabore de 2.220 já com o meu custo, eu cheguei em 24,67 que eu ganho por hora. Por hora? Isso, por hora. Aí, vezes 6... Eu tenho que confundir as horas aqui. 224 por hora, eu tenho 6 horas por dia, eu tenho R$148, que é o meu custo. Ou seja, para eu trabalhar, se eu não ganhar nada, eu vou ter esse ganho, custo, 148,02. E aí, se vocês voltarem aqui no anterior, vocês podem ver que a matéria-prima, embalagem, eu coloquei um valor de proporcional, né? E na verdade imaginário, e cada um vai adaptar a sua realidade. Por exemplo, as meninas do Playdate têm a questão da matéria-prima, embalagem, que na verdade para elas não é matéria-prima, embalagem, é material de revenda, embalagem que elas modificam dentro da embalagem própria delas, que elas embalam. Eu considerei que o custo seria isso. Então, o custo que eu tenho total direto é R$248,02. Aí que a gente vai começar a entender a questão de preço, de custo e tudo mais. Eu usei, que a gente tem, e não é uma realidade também, mas eu usei a média de mercado, que a gente tem uma margem de lucro, imaginando que a gente vai ter um lucro sobre esse produto de 30%. E aí, eu vim aqui, peguei as despesas fixas que a gente teve, para a gente calcular por ano, de 29 mil. O que é esses 29 mil, Daniela? É esse valor aqui, ó, 2.462 vezes 12 meses. Por quê? Porque, teoricamente, é esse custo que eu tenho mensal durante o ano todo. Aí, eu considerei a receita do mês, só para a gente ter uma noção, mas dá para vocês adaptarem. E aí, quando eu fiz a minha despesa mensal, contribui sobre o valor do meu faturamento, 36,47. É um valor alto. Ou seja, de 100% que eu vendo, dos 81 mil, eu tenho praticamente 40% contribuindo só em despesas fixas, exceto as variáveis. É aí que entra um pouco do que a Cris falou, da questão do que é faturamento. Faturamento não é lucro. E aí eu separei as coisas que a gente precisa entender aqui, que é o quê? A gente precisa chegar no valor do markup. O que é markup? É para a gente verificar, depois que a gente tem o valor do nosso lucro, teoricamente, que a gente tira as despesas fixas, quanto que é a média que eu deveria ter de lucro ou eu tenho de prejuízo? Eu peguei o percentual, que é o INSS, de 11% e 6% do Simples, porque, teoricamente, uma empresa que é do Simples Nacional,
e ela não tem funcionário, essa é a média, quem é do MEI, isso não entra, vai entrar apenas os R$62, e aí a gente transforma em percentagem. Então, quer dizer que quando eu fiz isso, olha quanto que eu fico negativa, eu deixei até em vermelhinho para vocês. Porque, na verdade, o que que acontece? Eu não tive um lucro alto, então se eu for pegar a média e calcular, eu fiquei em prejuízo quando a gente pensa em margem do lucro per capita, tá? Isso é uma média. Aí a gente vem para o preço, que a gente vai chegar na precificação. Vamos lá. Eu peguei o custo médio e abati o per capita. Para a gente ter o custo médio de preço de venda, se a gente fosse vender à vista, olha como ele fica negativo. De 1.542. Por que que isso acontece? É nisso que eu quero chegar. Porque a nossa despesa fixa está muito alta. E a nossa margem de lucro também está muito alta. O ideal é que a gente tenha a redução da despesa fixa, e aí automaticamente as despesas variáveis, de repente, elas podem aumentar e diminuir. Mas como elas estão vinculadas ao faturamento, isso é positivo para a gente. E a gente tem que pensar como melhorar a nossa hora de trabalho, o custo, né? E aí eu coloquei por fim aqui, ó, quanto que a gente que até ficou junto, eu criei outro, mas no final ficou tudo junto. Vamos lá. Aqui. A gente teve a receita de 6.000, mas a gente pegou e teve o lucro, teoricamente, de 2.815 por mês. Mas lembra que a gente está levando em consideração que se as minhas despesas fixas estão muito altas, e se eu conseguir diminuir ela, só a minha despesa variável muda de acordo com a receita, e a minha margem de lucro está alta, se eu diminuir isso, isso aumenta? Vocês estão tão quietinhos que eu não sei se vocês estão... Entendo. Tá fazendo sentido para vocês? O rosto da Cris eu não tô nem vendo. E aí o que eu quero dizer para finalizar é que ele diz que o lucro, ó, só baseado nisso, tá? É de 47%. É como se ele fosse 50% do valor do que eu faturei. Mas lembrando, eu não falei que a minha margem de lucro está muito alta? E aí o meu per capita fica ruim, porque mexe no meu preço de venda, eu não consigo trabalhar muito, dependendo do público que eu atendo. Então, o que eu digo para vocês é assim, usar a planilha dentro do que está aqui e analisar a margem de contribuição, que é uma coisa que vocês podem mexer, analisar despesas fixas que vocês podem alterar. Vocês precisam ter uma projeção de vendas para ver se isso melhora a questão das despesas variáveis, para chegar num lucro condizente. Mas aí eu preciso que vocês me digam quais são as dúvidas. Eu imagino que são várias. Eu não entendi nada, para bem falar a verdade. Vamos lá. Tá. Não, eu acho que Não, vem para esse se perdeu último. no começo, aí porque o pessoal não conseguiu seguir. Eu percebi um pouco isso. Eu acho que despesas fixas e despesas variáveis na hora que as pessoas forem preencher, e é isso que eu perguntei. Por exemplo, energia, água, internet, a gente considera quanto do percentual, já que a gente está trabalhando em casa? Eu gasto R$100 de luz. Quanto é da minha empresa e quanto é meu, por exemplo? Eu diria para você, Nani, e para todo mundo, é assim, tempo médio que você gasta trabalhando na internet. Se você vamos usar a questão de horas que a gente falou. Se você gasta em média 6 horas, você vai pegar a sua fatura de internet, que tem 30 dias, vai dividir por dia e vai dividir pelas horas que você gasta na internet. Aí você vai ter exatamente o valor que é dedicado à sua empresa. Eu pensei nisso, em fazer isso em todas as contas. Pegar o valor Exatamente. mensal, que é o que a gente faz com eu o acho salário que isso se aplica, hora também. Eu acho que isso se aplica, Cris, para quando a gente fala de internet, quando a gente fala de energia elétrica, a água pode ser um pouco menos, porque não é uma coisa que a gente use tanto. Tá? Aí tem a questão do cafezinho, a gente tem a questão do aplicativo, que eu acho que é uma coisa que é muito mais fácil, porque a gente pode pegar exatamente a corrida e somar, então você já vai ter o valor exato, você não vai ter que fazer esse percentual. Se você tiver um almoço também, você já vai ter o valor direto.
Ô, Dani, e por exemplo, eu que não sou MEI, posso deixar zero esse tributo pelo mês de R$62? Então, já mudo na minha planilha aqui esse para zero. Isso. E o Prolabore, gente, eu coloquei um valor, mas ele vai mudando também, tá? Então, aí vocês corrigem. Por que o Prolabore muda? Porque de acordo com o que você tira, eu coloquei um cálculo de 2.000. Mas, por exemplo, se a gente usar o exemplo que a gente estava dando do valor do salário mínimo, vai mudar o valor do Prolabore, vai mudar o valor do INSS, sim. vai mudar o valor da Achei hora. que ele ia mudar todo mês. Aí, achei que ele ia mudar não. todo Normalmente ele fica por os últimos 12 meses. Uhum. Esse salário que está embaixo do aluguel é salário se tivesse algum funcionário, é isso? Se você tivesse funcionário, exatamente. Eu já deixei caso vocês precisem. Tanto que aqui, ó, na parte da hora trabalhada, eu coloco que tem coisas que não se aplicam porque não tem... Aqui, ó, coloquei, ó, sem férias, 13º, FGTS, sobre férias, tudo isso, porque isso não se aplica para vocês. Quando vocês tiverem funcionário, todos esses valores têm que entrar. Mas eu não vi sentido colocar, como tem outras coisas que eu não coloquei, porque vocês, teoricamente, não vão utilizar agora. A Michele está perguntando sobre o Prolabore e o INSS. Ela falou, o INSS do MEI não está dentro dos 60 e pouco? Sim, está dentro. Por isso que eu falei que o MEI não utiliza nada disso. O MEI vai utilizar apenas os 62. É que eu fiz uma planilha que abrange todas as coisas. Tanto que eu não coloquei ele aqui, ó. A parte do MEI, essa parte para ele não considera, porque ele só paga os 62. E aí, dentro da planilha dele, ele vai adaptar. Quando você colocou naquela próxima tabela, margem, lucro e markup, é uma das últimas. Não, essa aqui. Não, vai para a próxima. Aqui. Essa. Quando você coloca receita, o que contempla a receita? Eu considerei apenas as notas fiscais emitidas mês. Então, vamos só simplificar, a receita seria o faturamento, né? Então, Perfeito, vou escrever isso. Eu como uma pessoa que compro de empresas, o que eu faturei, por exemplo, eu fui lá na loja da Meia aqui que eu comprei na Cantarola e eu comprei R$15 mil. Esses R$15 mil eu vendi por 25. Só aproveitar que você está dizendo. O que você disse que você comprou, entra aqui, ó, no seu caso. Isso, entra lá, porque eu comprei. Aqui, aí ó, eu vendi Você mudaria para revenda e entra aqui, tá? E aí eu vendi isso e o total disso deu R$25 mil. Eu vendi tudo e deu R$25 mil. Eu gerei nota para esses clientes e o faturamento, então, a receita seria R$25 mil. Correto. Certo? E aí, as despesas fixas, está puxando da outra tabela, as despesas variáveis está puxando da outra tabela, e o lucro vai ser a diferença entre o faturamento e todas as despesas. Perfeito. Basicamente é isso. Perfeito. Faturamento seria basicamente isso. Tá. Eu faço Por quê? isso, porque tem Dani, outras coisas. Eu faço tudo isso que você falou na minha tabela, porém eu não faço a porcentagem de lucro sobre o faturamento. Besta, né? Porque não fiz, enfim. E aí, olha que coisa louca. Olha que coisa legal, né? Louca não, legal. Nessa despesa fixa, eu já tirei o meu Prolabore, né? Então, teoricamente, eu já tenho os R$2 mil que você estipulou como Prolabore pago, é uma despesa, o meu salário já está pago. Em cima disso, eu tive um lucro de R$2.815. O que eu vou fazer? O legal é isso, é você olhar para esse lucro e pensar, o que eu vou fazer com esse lucro de R$2.800? Eu vou reinvestir, eu vou comprar mais material, eu vou dividir entre as partes da empresa, eu vou... nossa, que delícia. O que eu vou fazer, né? Então, só para lembrar,
esse lucro líquido, ele não é o meu salário, né? Ele é o lucro da empresa. O que vai ser feito com esse lucro depende da administração do que... Dos sócios, de como é definido pela empresa. Só complementando, Cris, é bem isso que você falou. E outra, quando eu falo lucro, gente, é lucro limpinho. Sabe quando a gente recebia mesada, a gente não tinha que comprar nada e a gente podia gastar tudo para a gente? É igualzinho, só que você tem que gastar para a empresa. Aí um detalhe que a Cris falou, eu posso dividir entre as partes? Você até pode. Só que a gente tem uma outra coisa chamada de distribuição de lucro antecipada, que a gente tem que fazer isso e depois a gente tem que colocar para o sócio declarar na declaração de imposto de renda dele lá, porque teoricamente para a empresa só está isso. Tá? Então eu sempre aconselho assim, por exemplo, os sócios que fazem isso, fazer isso 2 vezes por ano ou no máximo a cada 3 meses, porque quando você for fazer a declaração de imposto de renda, dá para você justificar isso. Tá. Entenderam, gente? Mas é bem isso que você falou, dá para revestir, dá para fazer o que você falou de aplicar, né? De aplicar e depois retirar. Tem tudo isso que vocês podem fazer. Entendi. Entendeu? E aí também a gente tem aqui, Dani. Cris, as despesas variáveis, mesmo que não sendo vinculada ao faturamento, por exemplo, se você investir num curso, né? Que você paga uma vez só, ele não é uma despesa fixa, tá? Às vezes você compra um curso que você pagou de uma vez e ele também é uma despesa variável. Você quer que eu volte aonde? Na anterior, porque eu acho que eu me confundi no valor do custo da hora trabalhada. Onde que tá? Aqui. Não, acho que aí foi de boa. É markup mesmo. Eu me confundi no markup aqui. Tá, o markup tem uma coisa que eu também estava analisando aqui agora, que o cálculo que eu fiz é para o ano, por isso que ele está dando negativo, tá? Depois vocês fazem aqui por mês, qual que é a despesa fixa vezes o faturamento por mês. Fala qual que é a sua dúvida. Aí esse percentual vai mudar. O que é esse percentual? Repete para mim. Tá. O markup é para dizer assim, olha, eu digo que eu quero ter uma margem de 30% sobre o valor do produto que eu vendo. Tá. Se eu tiver uma margem de 30%, no que vai afetar a minha empresa de dizer, olha, eu tenho despesas fixas isso, despesa variável disso, e aí eu tenho que é a margem de contribuição de 100%. Se eu pagar tudo isso com a margem de contribuição, quanto que eu fico? Claro que aqui está dando negativo, mas ele está dizendo eu fico negativo, porque você está dizendo que de 100%, você paga a despesa fixa, paga a despesa variável dentro do custo do seu produto, mas você está dizendo que a sua margem é 30%, o seu produto não aguenta inicialmente uma margem de contribuição de 30%. O que é isso? Um lucro de 30%. De repente você pegou um produto e você pagou 100, você quer vender a 130. Ele está te dizendo aqui, olha, não existe essa possibilidade. Está muito acima. Mas saquei. Isso, só que aqui vocês precisam corrigir que eu fiz do ano, porque é o que eu tenho o hábito de fazer e foi automático. Vocês fazem esse valor por mês. Tanto que eu fiz aqui, ó, despesa porque você precisa do percentual, né? A despesa fixa, o percentual. Então você vai pegar e vai colocar a despesa fixa aqui, que é o 2.500 e pouco, vai colocar a receita de 6.000 e aí você vai chegar no percentual. E depois você vem por markup. Porque isso também ocorre, Cris, tanto para efeito de dizer assim, olha, você está vendendo o seu produto muito acima, porque você não pode ter essa margem, ou ele está dizendo, olha, dá para você aumentar o custo do seu produto. Aumenta a margem aí que dá para aumentar. Tá, essa tabela eu só consigo fazer se eu já tenho uma análise mensal feita, vendas feitas, né? Se você não tem, você pode não ter uma venda, mas você precisa ter uma projeção. Né? Por exemplo, as meninas que são MEI, elas têm uma projeção que a média de faturamento no mês pode ser 6.000. Elas têm uma projeção que as despesas fixas delas são essas. E, de repente, inicialmente, elas não vão ter as despesas variáveis ainda. Então, este valor vai estar gerado para elas. Então, o markup delas ainda não está muito claro, mas ele tem uma noção. Porque o que eu acho mais legal agora não é nem usar o markup, é entender exatamente o que você falou, o primeiro ponto, que é separar o que é faturamento do que é lucro líquido, do que de fato sobrou na empresa. Segundo ponto, entender como eu posso melhorar
essa despesa fixa. Tá. Porque, em regra geral, vamos pensar, por exemplo, as meninas que têm comércio, ou que têm e-commerce, ou que paga taxa de site, ou que não sei o quê. Se você vendeu ou não, você tem despesa com site. Se você vendeu ou não, você tem aluguel. Se você vendeu ou não, você tem não sei o quê. Então, elas precisam listar tudo isso para dizer assim, opa, independente se eu vender R$1.000 por mês ou não, eu tenho 2.562, ou seja, teoricamente, eu já fecho no vermelho. Primeiro ponto. Segundo ponto é entender o seguinte, eu preciso ter todo esse gasto? Se preciso, como elevar o faturamento? Porque senão o faturamento não está suprindo o que eu preciso. Entendi. Tá? A Dani. Michele pediu para... Ela falou assim, você poderia alterar os dados da planilha com os dados mensais para a gente? Seria possível? Acho que fica mais claro. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Michele, tu tá esperta, hein? Peraí que eu vou fazer aqui. Então, mas meu medo é, eu vou fazer, então vocês salvem. Tanto essa que tá aí, que eu já mandei que tá com esse cálculo, porque vocês vão precisar, quanto com a nova, tá? Posso voltar lá caso na primeira aba? certificado Alguém falou junto digital aí, eu que a não gente entendi, precisa. galera. Ó, Repete de no novo, caso gente, do não entendi. certificado digital, que a gente compra por ano, divide o valor por 12 e joga na planilha para calcular? Não. Você tem Joga uma no ano. despesa, você joga no ano, porque o seu gasto foi naquele mês. Você usa o ano inteiro, mas o gasto foi naquele mês. Você joga como um gasto daquele mês, no próximo não vai mais contar, porque você já pagou, já Exatamente. saiu já teve uma despesa, né? Você já pagou. Então ele entra como despesa variável. Entra como despesa Despesa variável, perfeito. Só que aí é bom você colocar lá, tipo, alguma observação que é pagamento anual, porque ele é recorrente, né? Isso, perfeito. Então, fazer a previsão do ano que vem, você colocar ele novamente. Exatamente. E ó, uma coisa que eu tô alterando aqui, vocês precisam ficar muito atentas, é que isso aqui vai dar muito positivo. Mas quem não tem faturamento mensal, vai dar problema, tá? Então vocês têm que ficar atentos a isso. Ô, Dani, Oi. já mudei Pode aqui, falar. agora eu já até esqueci. Mas, por exemplo, tem aqui na que você tinha mandado, tributos mensal e INSS, um valor fixo de 165. Tá errado, eu que coloquei errado, é 220, porque na verdade ele não é fixo, tá? Eu até corrigi lá. Ele é 11% sobre o valor do Prolabore. Ele estava Então isso que eu 165, porque o que eu tinha feito era para um salário de R$1.500, um Prolabore de 1.500, não é o caso. Tá. E aí que tá aqui, comércio 4%, indústria 4,5% e serviços 6%. Perfeito. Ele tá lembrando que é a alíquota 6.000. inicial, tá? Tá. Tá. E ele, na verdade, é em cima do faturamento, né? Isso. Beleza. Isso já tudo que ela mudando pro meu falou, caso. isso tudo que vocês estão falando dos 11%, depois dos 4, 4,5% e 6%, é para quem é Simples Nacional, é isso? Perfeito. Quem é meio, o que vocês vão fazer é desconsiderar a parte dos 220, vai considerar apenas a parte do Prolabore. Aqui, ó, deixa eu voltar lá do começo aqui, ó. Duas coisas. Vou fazer só para vocês verificarem aqui, ó. Já tem o gasto do MEI, tem o Prolabore. Vocês vão vir aqui e vai apagar isso aqui, ó. Depois que vocês apagarem isso aqui, vocês vêm e apagam essa parte. Cadê a parte aqui, ó? Vocês apagam... Cadê os 220? Já sumiu, gente? Sumiu. Isso aqui que eu fiz sumiu. Apaga os 220. Onde que eu fui? Eu já mexi em tanta coisa que eu já viajei já. Peraí. 6% ao Prolabore, cadê? É em cima, não é? Aqui, Onde tem 11%. Isso, aqui, ó. Vocês apagariam esse e apaga esse tributo. Para vocês não vai existir esse, não vai existir esse como despesa variável. Vai existir apenas o despesa fixa desse valor. Tá aí tudo bem?
Olha lá, o preço de venda. Deixa eu só ir corrigindo aqui, gente. Vamos ver o lucro líquido. Dani, então o Prolabore, ele entra tanto para o Simples quanto para a MEI, é isso? Sim, porque entende, Isabel, que o Prolabore é um valor de salário que você definiu para você tirar todo mês. Tá. Então, por isso que ele entra independente de ser MEI ou ser Simples Nacional. Que a gente está falando, olha, a minha empresa vai me pagar todo mês esse valor. Claro, gente, tem pessoas que é menos, igual eu não lembro quem foi que falou aí que não tira dinheiro nenhum da empresa, mas só paga uma aula, alguma coisa. Se ela só paga isso, não tem problema. No Prolabore dela, vai entrar no lugar de Prolabore aqui o valor que ela tira. Se é a escola do filho, se é fazer a unha. O que é que ela destina para ela, pessoa física, que ela vai colocar como Prolabore. E aí tem um valor mínimo? Ou não? Olha, é que assim, ó, quando a gente fala em valor mínimo, tem a ver com o Simples Nacional que recolhe INSS sobre esse valor. Então, para a empresa do Simples Nacional, o mínimo tem que ser um salário mínimo. No caso do MEI, não existe isso. Porque quem é MEI, ele paga a taxa de 62, já está incluso a parte de INSS, está incluso, então não precisa se preocupar, ele só vai abater o MEI. Agora, o Simples Nacional, não. O INSS é pago para ele sobre o valor do Prolabore. É descontado os 11%, né? Ô, Dani, Oi. aí na aba do custo da hora, tem lá em azulzinho que tinha considerado material para produção de R$100. Como eu alterei os valores, ele copiou só 2 itens da minha folhinha aqui de despesas. Esse daí, o que eu consideraria aqui? Repete de novo, porque eu não entendi o que você disse. Na aba da hora trabalhada, o custo da hora trabalhada, a gente descobriu, né, quanto que custa a nossa hora e quanto que, então, custa isso no mês. Okay. E embaixo, em azul, tem, assim, Tá. material para produção. Sim, o que é matéria-prima ou embalagem, por exemplo. Isso. E no seu caso, ele está copiando o quê? Ele está copiando lá da aba de receitas e despesas 2 itens só. Eu não sei o que eu tenho que considerar aqui, na verdade. Entendeu? Então, ele está copiando 2 itens, porque a gente está falando de uma empresa de revenda que tem matéria-prima e embalagem. A sua empresa do quê? De prestação de serviço. Não tem isso daqui, certo? Tá, então não tem. Então você desconsidera, porque você não tem matéria-prima e embalagem. Você só vai utilizar o valor do custo hora. No seu caso, por exemplo, aqui se ficasse, seria os 148, não entra os R$100. Tá ótimo. Tá? Agora, vamos lembrar de uma coisa que é importante também, tá? Por exemplo, vamos dizer que você é um prestador de serviço, mas dentro do serviço que você presta, você tem que comprar algum material para prestar esse serviço. Entraria esse material que você precisa comprar aqui na matéria-prima e embalagem com outro nome. Sim. Tá? Por exemplo, eu atendo um cliente... Então, e aí quando acontece disso não ser recorrente, eu faço não tem uma problema, compra por ano, vai... bom, beleza, eu vou dividir por 12, tá? Isso. Ou você não divide por 12, porque eu acho complicado, dependendo do que for dividir por 12, porque você dilui o custo no ano, mas o custo não acontece dividido por ano, ele acontece naquele momento. E às vezes você vai definir seu preço de venda, sua prestação de serviço baseado nisso, se você diluiu, você acaba perdendo, dependendo do mês que você tá. Então, não compensa. Então, eu diria para você assim, olha, de quanto em quanto tempo eu tenho isso? Eu tenho de 3 em 3 meses. Eu faria uma planilha dessa trimestral. Ou dentro do trimestre, porque, por exemplo, qual que é a ideia disso aqui, tá, gente? É vocês pegarem isso aqui e fazer mensal. Você pode tanto criar uma planilha para cada mês, ou você cria colunas. E aí você coloca, porque eu acho que senão você acaba perdendo no preço de custo. Por exemplo, vamos pensar, né, que você tem um trabalho específico que, de repente, aparece um cliente que ele é urgente.
Isso aqui não vigora para você só isso aqui, porque você vai ter o custo de material, mas você concorda que você vai disponibilizar mais horas, mais energia, energia que eu falo, energia sua de trabalho, tá? De repente você vai contratar um pessoal, de repente você vai trabalhar à noite, qual que é o seu preço à noite? Aí você vai ter que pensar nessas coisas, por isso que eu disse que essa planilha é o básico. Por quê? Para ficar fácil para vocês irem para as próximas etapas, que tem várias outras precificações que a gente tem que levar em consideração, mas vocês precisam ter uma noção do que, por onde começar, vamos dizer assim. Tá? Beleza. Ainda nessa aba que tá do valor custo, na parte de cima tem o salário entre aspas, e tem o valor de 2.000. Tá. Esse salário é o quê? Que eu também tô Esse perdida. salário é o Prolabore, tá? Ah, Na tá. verdade, ele não é um salário, ele é um Prolabore que você definiu. Tá. Tá? E pode ser qualquer valor que você diga. Como tava com outro nome, acabou me confundindo. Agora eu já... Desculpa, é que eu cresci rápido. Sobre essa questão do valor de Prolabore ou de salário, está muito claro para vocês de que é vocês que vão definir este valor? Não sou eu que estou pré-determinando, é vocês que analisam dentro do que é uma realidade para vocês, entendeu? Porque, de repente, igual a gente colocou que a margem de lucro é de 30%. De repente, você precisa de uns Prolabore maiores, você diminui a margem, se fizer sentido para você, né, na análise do seu negócio, e aumenta o Prolabore, porque cada um sabe a realidade, né, gente? Os boletos chegam para pagar. Cris, eu não consigo te ver, mano. Tô vendo só sua testa aí. Não, mas eu acho que com essa planilha, até, Dani, fica mais claro até para a gente o quanto que dá, qual é a realidade de salário, né, Prolabore, que dá para a gente se colocar, acho que dá, né? Eu acho também, mas o que eu acho principalmente é a questão do que é lucro e a diferença de faturamento. E para vocês entenderem quanto que vale a hora de vocês. Eu acho que esse ponto é o crucial, porque às vezes você está definindo um valor específico que você nem viu quanto que vai custar a hora. Por exemplo, já aconteceu de eu pegar cliente que ele estava recebendo por hora dentro do que ele oferecia R$5. Aí ele falou, oi? Como assim? R$5? Não faz sentido. Mas com ela, eu acho que assim, clareia bem, né? Os primeiros passos ficam mais fáceis. Cris, Van e Raquel, vocês que começaram e não tinham, o que vocês acham? Eu queria saber se vocês querem que eu mostre a nossa tabela, para vocês verem. Ah, é verdade, é bom. Eu acho que dá uma clareada também para elas, e vai ter uma versão sua para que elas adaptem dentro do que atende elas, né, visualmente falando. Acho que é bem Eu não posso abrir os meus valores. valores, mas eu vou mostrar. Peraí. Eu estou mexendo aqui para... Eu vou ver se tem mais gente quando você está mexendo. Mas aqui, ó, eu vou abrir, por exemplo, para vocês a tabela de abril, né? Porque ainda não entrou nenhum valor, mas a gente já tem, por exemplo, o gasto fixo que a gente precisa, teoricamente, pagar na nossa empresa, né? Então, você precisa descompartilhar, ô Dani, para eu conseguir compartilhar. Peraí. Michele, eu só fazer mais uma última pergunta? Diga. Na hora que a gente vai para a margem de lucro e markup, eu tenho lá, então, a despesa fixa mensal. Ela não vai entrar a variável aqui? Aqui, ó. Não, a variável está aqui embaixo, ó. Despesa fixa, despesa variável. Aqui no cálculo, ó. 4103 da despesa fixa. 17% da despesa variável. 30% da margem de lucro. Estão todas aqui. Então nesse percentual, ele já está falando qual é o percentual baseado nos valores que eu coloquei nas abas anteriores, é isso? Eu coloquei os valores na aba anterior e eu dividi. Olha, se eu tiver uma despesa fixa de 2.462 dividido pela receita, que é o faturamento, a minha despesa fixa é 41% sobre o valor do faturamento.
E aí, a minha margem de lucro, eu estou dizendo que é 30. Se eu quiser mudar aqui para 15 e fazer o que eu posso para reduzir a despesa fixa, eu vou diminuir aqui e aqui aumentar. Você entendeu, Nani? Mais ou menos, porque como esse do despesa variável e INSS Simples Nacional são números fixos, eu não entendi. Então, é fixo em parte. Assim, ó, INSS é 11% sobre o valor que você definir que é o seu prolabore, tá? Certo. E aí, essa é a alíquota, que você tem que usar a alíquota. Se a sua empresa é prestadora de serviço, é 6%. Se ela for comércio, é 4%. Se ela for indústria, é 4,5%. Então, isso é fixo se você estiver neste ramo. Se você não tiver, não. Ah, Daniela, eu não recolho INSS sobre prolabore. Isso aqui não se aplica, você zera. E aí você vai ter aqui, ó, só dá um 17, você vai ter 6. Certo. Tá? Mas Isso eu tô trabalhando. Esse jeito que tá é o mais certinho. Uhum. Isso. Tá? Vai cair, Ju. Desculpa. Então, aí isso vai variar. Michele, peraí que eu vou ler o que você perguntou aqui, peraí. Cris, lê para mim aí, que eu não tô conseguindo chegar nesse negócio de ler, não. Por favor. Porque ela perguntou várias coisas, mas eu não tô conseguindo abrir. Ela falou, não está fácil. Qual a aba da coluna que tem que ser mensal? Não, falei errado. Qual a aba da planilha que tem que ser mensal? Não, se você pensar, Mi, tudo é mensal. Mas aqui, ó, despesa fixa é mensal, despesa variável é mensal. A questão do custo hora também é mensal. Ó, eu fiz por dia, por mês. Então, se você pegar 6 horas trabalhadas por dia, 20 dias do mês, você tem por mês 120 horas por mês. Tá? A margem de lucro, quando você pediu para mudar, isso aqui também é por mês. Automaticamente, isso aqui vai ser por mês. Então, tudo aqui é por mês. Não tem nada que é anual. A única coisa que era anual que era o per cap. Aí vocês falaram, eu mudei. Tudo agora é mensal. Ó, o faturamento líquido é por mês. Tem mais alguma, Cris? Não? Tem uma da Camila, ó. Quem é Tá. MEI? Como fica essa despesa variável? É de 6% somente? Não, se você é MEI, Camila, a questão de 6% não se aplica para você. Você vai usar só a despesa fixa, você não vai ter a despesa variável, que é a gasto de contribuição, porque você só tem esse valor de 62. Então, essas duas aqui para você estarão zeradas, você não utiliza. Elas ficam assim. Tá? Aqui não vai ter nada. Quem que tá falando que tá confuso aqui? Não entendi. Tem uma planilha só para o MEI? Gente, aí o ideal é que vocês adaptem a planilha para vocês, deletem o que vocês precisarem para adequar dentro do MEI de vocês. Qual que é a pergunta depois? Você poderia colocar uma coluna com o nome de um mês? Ensinar a copiar a fórmula? Me explica melhor, abre o áudio que eu não entendi o que você quis dizer. Eu entendi o que ela quer fazer, mas é assim, Mi, essa primeira tabela que a Dani mandou, ela é um cálculo geral, né? Ela é um cálculo geral que ela vai ser puxada para os meses, né? Você pode fazer outras abas que puxem dessa mesma tabela ao que você precisa. Se você fizer uma cópia da tabela da aba
que você tá fazendo as suas coisas mensalmente, tipo, o faturamento desse mês foi tanto, enfim, você quer fazer uma coisa individual, ele já copia a fórmula. Então, é só você duplicar a aba que você quer, que a fórmula ela já vai. Então, eu pedi, na verdade, como um exemplo, entendeu? Porque para mim não tá claro. Entendi. Vocês estão me ouvindo? Era só um Agora tô. exemplo. Então, por exemplo, um ela exemplo, colocasse então eu ali, vou por fazer exemplo, assim, ó. na D. Aí ela coloca lá, sei lá, janeiro, por exemplo, ou março. Porque, Então, por é que assim, exemplo, eu Mi, entendi a ó, parte que você falou, que a gente tem que adequar a planilha. Só que, por exemplo, se não está discriminado na planilha por cores, por exemplo, o que é só MEI e o que não é MEI, vai ser difícil para eu alterar a planilha, entendeu? não, é assim, ó. Tudo, imagina que essa planilha inteira é de janeiro, ponto, não tem outro mês. O que vai entrar para você, o que não entra para você se você for MEI, é isso aqui, ó. Tá, você pode colocar uma cor diferente só para... Cor diferente, o que for simples nacional? Ou o que for MEI, não sei, o que for mais fácil para você, porque Não, eu senão acho que depois eu a vou gente vai tentar deixar fazer, a gente vai tentar fazer depois e a gente não vai conseguir fazer, entendeu? Deixa eu ver aqui. A gente pode tentar fazer junto depois, Mi. Deixa eu ver aqui. Porque senão acaba que a gente não usa a planilha. A planilha é incrível, tal, mas a gente não vai usar. Deixa eu ver aqui, ó. Prêmio, lavagem. Vamos lá. Eu preciso pensar. Olha, eu acho que é mais fácil, até nessa parte, é fazer outra, porque a questão da parte previdenciária do MEI, o valor ele vai ser diferente. Tá vendo? Entendeu o meu ponto de vista? Porque na hora que a gente for deletar, a gente vai deletar errado. Aí vai dar errado a planilha, vai dar erro. Aí a gente não vai conseguir consertar porque não sabe colocar as fórmulas, entendeu? Entendi. Tá, mas eu acho que é importante para vocês que são MEIs guardar essa que é do simples, tá? Porque ela é a próxima etapa para vocês. Então, assim, depois que a gente terminar, eu desmembro e mando para a Cris, ela manda para vocês. Aí, Cris, se elas tiverem qualquer dúvida, se tiver alguma diferença, você me avisa e eu corrijo, né? Porque às vezes, de repente, eu deixo alguma coisa passar. Mas guardem para vocês as duas planilhas, porque futuramente, por uma questão de base, vocês vão precisar das duas. Beleza, Mi? Beleza. Mas agora você está conseguindo compreender quando você olha, por exemplo, aqui que está em vermelho, você consegue compreender o que se aplica à sua empresa e o que não se aplica? Sim. Legal. Sim, Tá. mas se colocasse uma legenda aí, nossa, aí ia ser incrível. Você tá querendo muita coisa, hein? Vamos Menina, não, cabeça de mãe, minha filha tem 2 anos, cara, minha memória não voltou ainda, não. Você põe a cor, lamento põe te a dizer, o meu isso tem daqui, 4, só nunca meio, volta. acabou, minha amiga. O seu já voltou, Vanessa? Você que tem 2? Como que é? Porque o meu não... Não sei nem meu nome, às vezes. A Vanessa não tá nem Não sei nem participando, onde ela fica. tá lá, Mas é que eu só também tá o nunca corpo. tive, né? Exatamente. Eu também nunca tive, então... Porque meu Gente, marido filho fala 16 assim... também, a O memória ditado, não então. voltou, não. o ditado é que a memória vai embora junto com a placenta, né? Eu tinha 2. Então, vocês têm Então, uma ideia não, então, eu tô indo pra segunda. Então, meu marido Aí fala, vai o o que, que vai resto, sobrar acabou. pra você, né? Meu marido fala, o que, que vai sobrar pra você? Acho que não sobra muita coisa. Vamos lá. Mi, quando você fala escrever, me fala o que, que você quer que escreva aí. Me ajuda a entender a sua necessidade. Não, você só coloca um quadradinho em vermelho, um asterisco, e aí você coloca se é MEI ou Simples Nacional, que aí acabou. Não, por isso que eu tô falando, eu vou separar as duas planilhas. Vai ter uma do beleza. MEI, uma do Simples, porque aí a do Beleza. MEI, cálculo para MEI, cálculo para Simples Nacional. Para estar Você arrumou uma separado. confusão, aí não tira dúvidas, vai ficar as do MEI com a planilha do MEI doidas do Simples Nacional. Você entendeu por que eu falei que era melhor ter separado a planilha antes? É porque a gente Não, é é que assim, ó, professora, pra né? mim, Então a gente pra está mim, acostumada a visivelmente- mastigar para o aluno só engolir. Vem um negócio assim desse, né? A gente já fala assim, não, esse trem tá errado, só.
Então, é que a visão de mastigar da gente é um pouquinho diferente. Mas faz assim, vocês precisam entrar num consenso do que fica mais fácil para vocês. Porque, por exemplo, dentro do que você está me falando, para mim faz sentido separar o que é MEI do que é simples. Sim. Porque só vincular, só pintar, de repente a pessoa está em outra vibe, ela não vai ver. E aí vocês têm que me dizer o que é melhor para vocês. Separar as planilhas ou simplesmente identificar o que não é simples nacional. Porque não faz sentido identificar o que é melhor. Se você puder separar, eu acho. Não, eu também acho que é mais fácil, porque assim, aí você vai ter a sua planilha. Quando você quiser, você usa do simples, né? E eu acho que para o pessoal do simples, eu tiro o que é MEI, porque só tem uma coluna e pronto. Mas aí, me fazem uma votação para a gente chegar num consenso. Vamos aí, galera, separa aí, porque eu preciso aqui, ó. É melhor separar mesmo. Eu preciso, separa, pelo amor de Deus. Então, beleza. Então, eu vou para vocês, Juliana, Betânia, Nani, Cíntia, tudo bem separar? É bom vocês dizerem. Cris, para você tudo bem? Você que já teve nos dois, você acha também que fica mais fácil a compreensão do conteúdo? Tá. Então, tá. Então, depois eu vou separar para vocês para ficar mais claro, tá? Obrigada. Imagina. Próxima, galera. Vamos lá. Eu quero mostrar aqui. Ah, peraí. Desculpa, pessoal. Voltou aí para você? Ou o que eu fiz que não voltou?